estou com o meu primeiro convidado posicionado. Você está posicionado aí, ou... Está posicionado? Sempre. Sentado, né? Sentado. Sempre alerta e obediente. Alerta e operante. Você sabe que o Lula gosta de fazer live em pé, né? Quando ele começou a fazer lives em pé, assim. Você como vou fazer professor, você dá aula em pé ou sentado, Zé Bex? Em pé eu não consigo ficar sentado, não. Como é que é? O que você falou aí? Eu não consigo ficar sentado. Não pensei Tem que que você ter falou, não um consigo show, dar uma sentado. performance. A aula tem que gente, ser... Não, você tem que se mexer, aquela coisa. Também não consigo, né? A não ser quando você aplica a prova, né? Quando você aplica a prova, dá para você ficar sentado ali. Mas eu não aplico prova. Você não aplica a prova, você é contra, né? Aplicação de prova. Isso é muito bom. Aliás, eu falo para a moçada que eu não estou lá nem para punir, nem para vigiar. Então, eu não... Esse negócio de ficar fazendo chamada, presença... E a coordenação da PUC não fica no seu pé? A PUC tem uma grande virtude, a PUC de São Paulo, que eu acho que é a única instituição privada que tem e respeita isso daí, por enquanto, até agora, que se chama Respeito à Liberdade de Cátedra. Então, dentro da sala de aula, os professores têm liberdade absoluta de adotar os livros que eles querem, de fazer o debate que eles acham importante, e ali quem manda é na relação entre o professor e o estudante. Isso na PUC é uma tradição muito respeitada, até agora nunca foi profanada. Aliás, foi profanada uma vez, recentemente, quer dizer, recentemente, para alguém da minha idade, quer dizer, há uns 5 anos atrás, por aí, os professores tentaram criar uma cátedra chamada Cátedra Michel Foucault, que é uma cátedra para se dedicar aos estudos do filósofo francês Michel Foucault, sendo que a PUC tem o maior arquivo de entrevistas e depoimentos do Michel Foucault, fora da França, está aqui na PUC. E a igreja vetou naquela época, a Fundação São Paulo, naquela época, vetou a criação da cátedra Michel Foucault, sob a alegação de que o Foucault defendia valores que não eram bem vistos pela Igreja Católica. Foucault, como todo mundo sabe, é um estudioso ele criou, não sei se criou, mas um dos principais expoentes da arqueologia, do método arqueológico do saber. Ele vai desenterrando camadas e camadas das versões do status quo teórico. Por exemplo, como foi criada a clínica? A clínica, na versão gloriosa da Revolução Francesa, é apresentada como se fosse uma conquista da Revolução Francesa, dos direitos humanos, do direito que todo cidadão tenha um tratamento digno e tal, e por isso a clínica, o hospital psiquiátrico, foi criado como uma conquista da modernidade, dos direitos humanos, etc., porque aí os internados seriam colocados nesses hospitais, nessas instituições, e teriam um tratamento digno nessas instituições. O Foucault fala nada disso, não foi uma criação da Revolução Francesa, coisa nenhuma, foi uma brutalidade que começou com uma brutalidade, começou com o isolamento dos doentes em locais isolados das cidades, tal, não sei o quê, e aí depois foi se aperfeiçoando essa instituição. E o Foucault faz isso com o discurso da moral, com o discurso do sexo, com o discurso da punição, com o discurso da loucura. E a igreja não gostou muito disso. Foi... Mas fora esse incidente aí com o Foucault... Mas agora com o Papa Francisco, o Foucault já deve ser habitué lá no Vaticano, né? Porque o Papa Francisco é um cara... Não vamos exagerar. O Papa Francisco é um cara para frentex, né? O livro do Foucault sobre o nascimento da clínica é simplesmente espetacular, né? É uma coisa... Todo mundo devia ler. Fala, querido. O Papa Francisco fez muita coisa interessante, mas devagar com dor. Essencialmente, ele não mudou nada na Igreja Católica. Essencialmente. As mulheres continuam tendo uma Arbex, deixa eu fazer a apresentação do programa aqui, por favor. Você não fez ainda? Eu não fiz ainda. Saudações democráticas a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Giro das 11, ao vivo pela TV 247. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador.
pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e também pela TV Quirimurê, Grande Salvador, Bahia, fazendo. A gente está competindo lá com o Kertész. Conhece o Kertész? Sim, sim. É o grande comunicador baiano, né? Manda um abraço para o Kertész, um dia a gente vai trazer ele aqui. Ô Arbex, a situação está saindo melhor que a encomenda, né? Quando eu vi que o Braga Neto estava ali como um alvo da Polícia Federal ontem, um dia depois da assinatura da colaboração premiada do Mauro Cid, as coisas estão acontecendo até mais do que nós esperávamos ou sonhávamos. Você tem roupa para ver general preso nesse país? Pois é, um pouco antes do nosso programa começar, eu estava me lembrando de uma coisa que eu te disse no ano passado, eu acho. Eu não me lembro bem em que circunstância, mas eu falei. A ideia era a seguinte: é dizer que o novo Brasil estava nascendo. Eu acho que foi com a absolvição do Lula que eu falei isso, quando o Lula saiu da cadeia. O novo Brasil estava nascendo, porque pela primeira vez nós estamos vendo as instituições brasileiras, as instituições do Estado brasileiro, punirem os articuladores da extrema-direita e não dos movimentos populares. Eu falei, isso daqui inaugura um novo momento na história brasileira. Não é o paraíso, não é a democracia plena, muito longe disso, estamos muito longe de ter uma democracia plena, mas era algo novo que já estava começando. Então, as instituições brasileiras estão sendo refundadas, num certo sentido. E hoje já se tornou algo normal. Você vê figurões da chamada elite brasileira sendo punidos, quer dizer, incluindo aí generais. Então, para um país que, como nós já discutimos várias vezes aqui nesse programa, em que o Estado foi construído contra a nação, quer dizer, que as instituições de Estado no Brasil existem não como suporte à nação, não como modeladora de uma nação que se desenvolve, mas ao contrário, o Estado foi construído no Brasil como uma máquina hostil ao povo brasileiro, uma máquina estrangeira em relação ao povo brasileiro. Para um país que foi construído dessa forma, o que está acontecendo nos últimos meses é algo extraordinário. Nós não podemos perder de vista isso daí. Tudo bem, não está indo no passo que a gente gostaria que fosse, não está indo nas medidas mais radicais que a gente gostaria que estivesse acontecendo, mas tem muita coisa nova rolando na história brasileira. Nova nesse sentido, no sentido de, pela primeira vez, você tem um Estado que, em alguma medida, está refletindo os anseios da nação. Isso aí é uma coisa sensacional. Isso nós não podemos perder de vista na história brasileira. Nós estamos lidando, vamos lembrar mais uma vez, com um Estado escravista. Um Estado que se desenvolveu com base na escravidão, no trabalho escravo. Foi o último país grande do mundo a abolir a escravidão. O Brasil, que, na minha opinião, ainda não aboliu completamente, diga-se de passagem. E essa elite escravista, branca, que acha que é europeia, que acha que é estrangeira em relação ao próprio povo, hoje está tendo que pagar, em alguma medida, por aquilo que faz contra o povo nesse Estado. Ora, isso aí tem uma dimensão histórica, não podemos nunca perder isso daí de vista. Então, eu acho que o que está acontecendo agora com o general Braga e que vai continuar acontecendo enquanto não conseguirem dar um golpe para afastar o Lula, ou coisa pior, enquanto não acontecer isso daí, a coisa vai... Aliás, eu aproveito aqui, antes de você falar, eu aproveito aqui para lembrar meu mantra diário. Toda vez que eu começo o teu programa, eu vou fazer a mesma pergunta. Na CPI do Delgatti, ele falou que, segundo o Bozo disse para ele, teria um país estrangeiro espionando as conversações do Xandão e talvez de outros membros do governo do judiciário. Ele falou isso daí, não teve nenhuma reação maior, e eu quero saber o seguinte: quem é o país estrangeiro que está espionando o Brasil?
Eu faço essa pergunta todo o programa, continuo fazendo aqui, eu quero saber quem é o Brasil. E eu tenho 2 candidatos, eu já falei várias vezes aqui e continuo repetindo. Estados Unidos, que já foi pego no flagra espionando as correspondências do Lula e da Dilma, e da Angela Merkel e de outros chefes de estados no mundo inteiro, Estados Unidos e Israel, que é um estado fascista, pratica o apartheid contra o povo palestino e é exportador de tecnologias de espionagem e de arapongagem. E é um país, um governo, o Estado de Israel, um governo israelense, que morria de amores pelo Bolsonaro. Havia uma relação apaixonada entre Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. Então, eu quero saber, que país estrangeiro está espionando o Brasil? Por que isso daí não é falado? Por que isso daí não é investigado? Como diria Renato Russo, que país é esse que espionou o Xandão? Ô Arbex, mas você é muito inocente, Arbex. Você acha que os Estados Unidos ou Israel vão parar de espionar alguém em algum momento da história da humanidade? Não estão espionando todo dia. Nós estamos sendo espionados aqui. O Google, o YouTube é propriedade, né, é uma big tech estadunidense. O Facebook. Então, eu acho que não tem mais o que falar sobre isso. Nós todos estamos sendo espionados. Essas então questões de governo. Relaxa e goza, é isso que você está querendo dizer? Não, eu estou querendo dizer que. Então relaxa e não faz nada em relação a isso? Não, eu acho que é enxugar não gelo. Expõe, né? Não denuncia, cala a boca, fica quieto e aceita ser espionado. Essa é a tua proposta. Não, talvez tenha uma outra solução. Tipo. Podemos pensar, a gente pode espionar eles também, ué, já que todo mundo. Eu não quero saber de solução, eu não quero saber de solução nem de enrolação. Eu quero saber o seguinte: o Delgatti fez uma denúncia para a CPI. Isso aí vai ser investigado ou não? É só isso que eu quero saber. Você pode ir então, se quiser. Está aqui a pergunta, fica para o Flávio Dino responder, né? Quem que tem que responder essa pergunta, Arbex? Eu acho que é o Dino, né? Quem respondeu hoje, né? Acho que é, né? Ué, não é ele que é o chefe da Polícia Federal? Exatamente. Vamos para o bate-papo aqui. A Júnia Lage de Co-Guerra está dizendo aqui: já tenho champanhe gelando e algumas blusas do 247 para celebrar a prisão de general. Já vamos falar, não é só a prisão de general, mas é o cerco a toda essa quadrilha. Vamos lembrar que hoje o STF começa a julgar os terroristas do 8 de janeiro. Inclusive, você sabe como é que é o nome do primeiro terrorista a ser julgado lá no STF, Orbex? Você me falou agora há pouco, eu achei que de uma justiça poética fantástica. O nome dele é Aécio, né? Primeiro terrorista a ser julgado, Aécio Lúcio Costa Pereira, né? Do STF. Vinícius, está aí a melhor dupla. Obrigado, Vinícius. O Arbex e eu vamos excursionar pelo país daqui a pouco, né, Arbex? Vamos fazer. Eu vou levar o violão, o Arbex o pandeiro. O Chitãozinho Chororó. Nel Paulo, bom dia, Conde Girolenses. Está chamando aqui o nosso coletivo Girolense. Gostei. Lenice Thanos, traz mesmo, Conde. Gosto muito do Kertész. Adriano, o Arbex não deixa passar nenhuma abobrinha que o Conde fala. Que injustiça isso. O Arbex, por favor, Arbex, me defende aí, vai. Não. Não? Como assim? Meu Deus! Aliás, o Kertész tem um programa junto com o Bob Lopes, não é isso? Lá na Bahia? Com quem? Bob Fernandes. Bob Fernandes? Não, o Bob Fernandes é no canal do Bob Fernandes, que é fantástico. Não, mas ele tem um programa junto com o Kertész. Não, com o Kertész na rádio também, né? Eu acho que é. Tem. O Jânio de Freitas também circula por lá e tudo mais. Olha, Gisele Oliveira dizendo, delícia de ouvir. Eu, é claro, que ela está falando de mim, né? Érica Leal, bom dia. Olha o professor Arbex, amo. É um presente dos... Calma, não exagera tanto, senão o Arbex fica insuportável depois. Gisele Oliveira, que risada maravilhosa. Tá aí, ó. Ivete Oliveira, quero ver o Arbex nu. Que isso, minha filha? Que isso? Celina, Arbex e Conde, risada maravilhosa, 1000 corações. O Arbex, deixa eu ver aqui para onde que eu vou com você. Aliás, eu quero trazer um fato para você. Ontem, o nosso amigo João Pedro Stedley, que é muito mais seu amigo do que meu, evidentemente, ele tuitou isso aqui que eu vou colocar na tela, né?
Milhares de gaúchos continuam sofrendo pelo desastre natural. Vocês viram algum caminhão do agro entregando comida? Algum caminhão do agro é pop? E a cozinha solidária do MST entregou 10 mil marmitas em Encantado e eles, enfim, pessoas integrantes do MST se deslocaram para lá e estão fazendo essa assistência toda. É muito feio o agro não fazer nada pelo país em nenhum momento, né? Só propaganda no Jornal Nacional. Não vamos esquecer que o MST, durante a pandemia, distribuiu 7 mil toneladas de alimentos gratuitamente, né? Durante a pandemia. O que está acontecendo agora com o MST é outro, digamos, sintoma daquilo que eu falei de um novo Brasil. Quer dizer, você está tendo um movimento social que está há 40 anos atuando, está cada vez mais forte, está tendo cada vez mais presença maior no cenário político brasileiro, mas não só no cenário político brasileiro, também nos hábitos alimentares, na cultura alimentar, na cultura do campo e etc. e tal. Esse movimento, eu não sei se muita gente aqui talvez não saiba, mas existem muitas cidades no Brasil cujo comércio só existe hoje por causa do MST. As cooperativas que o MST mantém em muitas cidadezinhas do interior e que movimentam as contas do Banco do Brasil local são fundamentais, essas cooperativas, para o funcionamento das cidades brasileiras. Então, você tem hoje uma alternativa para o campo brasileiro, uma alternativa viável, estratégica, nacional, soberana, voltada para o povo, voltada para a cultura popular, para os valores da cultura popular brasileira, uma alternativa concreta que nunca conseguiu se implantar com essa dimensão e com essa estrutura antes na história do Brasil. O MST está conseguindo fazer isso. E não apenas isso, hein? O MST mantém hoje uma das maiores estruturas, uma das maiores experiências de universidade popular do mundo, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes. Tem uma biblioteca com aproximadamente 50 ou 60 mil volumes. Que acabou de fazer uma parceria com a PUC. Vai fechar agora a parceria com a PUC no dia 15 parceria de bolsa de estudo, inclusive, no dia 15 de setembro, e que a escola fica lá no quilômetro 70, lá em Guararema, da Via Dutra, uma universidade integralmente construída com trabalho voluntário, com uma biblioteca fantástica e que forma nas suas salas de aula camponeses, militantes de movimentos sociais do Brasil, da América Latina e da África. E da Ásia agora, inclusive. E quem dá aula lá? Só a cara meia boca. Paulo Arantes, professora Marilena Chauí, só gente meia boca, só uns carinha lá que não entendem nada. Aliás, você também é professor da Florestan, né? De vez em quando me convidam, eu dou uns palpites infelizes por lá. Tá. E assim, altíssimo nível e com a juventude camponesa e movimentos sociais do Brasil inteiro. Então, o MST é um fenômeno que tem que ser muito é um fenômeno, defendido. Pode ser o fiel da balança nessa história toda, né? Porque é um movimento que não passa pano, né? Que está sempre ali fazendo as suas ações. E eu falei ontem para o advogado do MST, que também é teu amigo, que é o Ney Strozak, é uma figura fantástica, também da BJD, que é quem está ali um pouco coordenando essa parceria entre PUC e Escola Florestan Fernandes. E eu disse para ele, o MST é uma das marcas mais poderosas do país. O MST passa credibilidade. É o exato contrário das Forças Armadas, Arbex. As Forças Armadas hoje entraram num circuito assim irreparável. Aliás, eu quero saber de você o seguinte. Há 4 anos atrás, quando um general tuitava qualquer coisa, o país tremia. Ficava todo mundo, ai, o golpe, ai, os militares, e não sei o quê. Hoje, se um general tuitar, ninguém tá nem aí. O que aconteceu, Arbex? As Forças Armadas realmente perderam completamente
a ascendência que eles tinham para dar golpe no país? Não, o negócio é o seguinte, ô cidadão, eu lembro de um dos momentos mais dramáticos nos últimos anos, envolvendo as Forças Armadas e a Rede Globo. Viu, Pimenta? Forças Armadas e Rede Globo. Pimenta, Para você de dá pegar dinheiro para no a pé Rede do Globo. Pimenta, fica pegando no pé do Pimenta. A Rede Globo ela tá junto com, com as Forças Armadas. Foi quando era para ser julgado o habeas corpus do Lula e o general Vilas Boas escreveu uma carta dizendo que não iria tolerar como é que chama? Conivência com crime, com corrupção, numa clara ameaça ao Supremo Tribunal Federal. O que ele estava querendo dizer é: se for garantido o habeas corpus do Lula, vai ter golpe militar no país. É isso que ele estava dizendo. Ele escreveu a carta e o Jornal Nacional da Rede Globo, Pimenta. Rede Globo, Pimenta. Jornal Nacional da Rede Globo, Pimenta. Que você dá dinheiro para a Rede Globo, Pimenta. O Jornal Nacional leu a carta na íntegra do general, que foi um momento dramático. Você estava ali, o Lula sendo julgado e as Forças Armadas ameaçando de golpe com o auxílio Pimenta, auxílio da Rede Globo, viu? Contra o Lula e contra o povo brasileiro. Então hoje o quadro mudou completamente, porque você está tendo um momento de recuo do fascismo. Eu repito, não é para ficar eufórico, não é para achar que está tudo resolvido, porque não está nada resolvido, ao contrário, está muita coisa ainda para ser resolvida. Nós estamos no começo do começo, mas foi uma virada que aconteceu. Eu acho que foi uma virada importante e que tem a ver com um novo lugar em que todo esse processo com Lula, a libertação do Lula, a vitória eleitoral, tudo que está acontecendo, estão recolocando, reformulando a relação do Estado brasileiro com a nação brasileira. De novo, não é para ser eufórico, não é para ficar achando que está tudo resolvido, não é para achar que daqui para frente o caminho está plano, muito ao contrário, o fascismo está sempre à espreita, o golpe pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer, mas nós estamos no caminho certo. Agora, essa descredibilização, se é que existe essa palavra, das Forças Armadas, ela é mais forte do que qualquer vontade ou desejo de governante. É da história, né, Arbex? Isso que é muito forte que eu estou percebendo. Quer dizer, eles caíram agora, depois de terem ficado do lado do Bolsonaro, né, todas essas estripulias da quadrilha Bolsonaro no governo anterior, e toda a história das Forças Armadas veio à tona, né? Desde a ditadura a gente não tinha virado essa página, né? Pois agora mas veio é o que eu te falei. Corrupção. O Braga Neto está sendo ali investigado num processo que vai desembocar em corrupção das forças. Pois cidadão, mas é o que eu te disse outro dia. Existe uma situação qualitativamente nova em que hoje as Forças Armadas elas não têm como se respaldar em nenhum discurso ideológico para justificar as ações dela. Vamos lembrar, no século XIX, qual era o discurso ideológico dos militares que apoiavam, que estavam sustentando o império para reprimir as mobilizações populares? Era manter a unidade territorial. Então, a unidade territorial brasileira tem que ser mantida a qualquer custo, tal. Duque de Caxias é um herói da integridade territorial brasileira, não sei o que, por aí veio os anos, o século XX, e aí as Forças Armadas passaram a ser a guardiã do Estado contra o comunismo. Nós não queremos comunista, o Getúlio Vargas deu golpe para instalar o Estado Novo em 1937, supostamente contra um complô comunista, o Plano Cohen, ele inventou lá os caras para justificar a implantação do Estado Novo. Depois veio a Guerra Fria, e aí os militares se aliaram aos Estados Unidos contra o comunismo, e etc. E tal. Então você sempre teve uma moldura ideológica, a doutrina de segurança nacional, e etc. E tal, uma doutrina inspirada em motivos ideológicos para se alinhar com os Estados Unidos contra a ameaça comunista. Hoje não tem ameaça comunista, coisa nenhuma. Está escancarado o fato de que o que existe hoje é corrupção.
Não tem discurso ideológico hoje que justifique a manutenção das Forças Armadas tal como elas sempre existiram. Não tem mais. Isso é uma coisa inédita na história. Essa falta de ancoragem num discurso ideológico. Quando você vê os próprios Estados Unidos em crise, em que hoje, hoje quem está disputando a presidência dos Estados Unidos? Tem dois caras no páreo hoje, né, presidente dos Estados Unidos. Um é um presidente que está completamente gaga, que é o Biden, e que agora está sendo ameaçado de sofrer um processo de impeachment por corrupção. E o outro é o Trump, que é um paspalhão, que todo mundo sabe que não tem duas coisas na cabeça em termos de concepção política. O negócio dele é ganhar dinheiro, o negócio dele é fazer um troglodita que quer o poder para ganhar dinheiro, com um discurso fascista e também derrotado lá nos Estados Unidos, derrotado no Brasil, porque ele era o fascista apoiador do Bolsonaro. Então, como é que os militares vão se justificar em alinhamento com quem? Com Gaga Biden, que está sendo processado, está sendo ameaçado de impeachment? Ou com o maluco Trump? Com quem que eles vão se alinhar? Qual é o discurso ideológico aí para sustentar hoje a repressão no Brasil? Não tem. É pura corrupção. Isso agora está escancarado. Não tem nenhuma outra moldura, vamos dizer assim, respeitável para explicar a opressão, a repressão. Não tem. Então, hoje é o seguinte, os caras estão ali para defender os privilégios e defender a corrupção. Isso daí tá claro hoje. Então, isso aí faz toda a diferença no mundo, porque o fantasma comunista acabou. E isso é muito bom, né? É uma notícia excelente para o Brasil. Ontem eu me dei conta disso, quer dizer, se general ameaçar, pintar e bordar em rede social agora, cadê o clube militar? Cadê o clube militar? Tanto que os bozistas tentaram inventar a única ameaça, a única suposta ameaça comunista que eles ainda poderiam agitar, que é a China. Não queremos a China e tal. Aí o Stedley, na CPI, tinha lá um deputado, um senador, sei lá quem, um idiota qualquer, que foi lá pressionar o Stedley lá para o negócio da China. Falar da China, né? Aí o Stedley falou, então tá bom, então tu diga lá para os teus amigos lá no negócio que parem de vender para a China. Parem de exportar comida para a China. Se eles pararem de vender para a China, acaba o agronegócio. Ele se diverte. Ou seja, a única ameaça comunista que eles podem agitar hoje, que é a China, é a principal parceira comercial do Brasil. Então, os caras vão fazer o quê? Orbex, por que na China não tem MST? Porque lá foi feita a reforma agrária, né? A resposta épica do João Pedro Stedley lá na CPI. Olha, você sabe que essa parceria Globo-Militares, porque a Globo tem parceria com militares, eu não sei se você sabe, né? Você sabe disso? O Pimenta não sabe. O Pimenta não sabe. Precisa avisar o Pimenta. Mas a Globo, o Giro das 11 de amanhã já está pronto aqui. Vou até colocar na tela para vocês. Ó o título do Giro das... Deixa eu tirar a legenda aqui para vocês lerem. Estaremos juntos. Atushi, Miguel Paiva, Marcelo Auler, imprensa e militares no fundo do poço. Imagem dos eternos sócios é a pior possível. Porque é o seguinte, Arbex... Quando eu me dei conta, quando eu me dei conta que a imagem dos militares assim, é algo incontornável, eu percebi que a imprensa convencional também perdeu completamente a credibilidade. Quer dizer, o que eles falam não se escreve mais. Como é que você avalia isso? Ô cidadão. Olha o respeito, olha o que você vai falar. Qual foi a manchete da Folha no dia seguinte ao acórdão lá do nosso Toffoli. amigo lá do Supremo Tribunal, do Toffoli? Qual foi a manchete da Folha? Pois é. Não foi eu não me lembro, mas eu posso foi reforma imaginar. Ministerial. Como? Reforma ministerial. Reforma ministerial. Imagina, um ministro do Supremo Tribunal Federal fala que foi cometido o maior erro do judiciário brasileiro em toda a história. O maior erro do judiciário brasileiro em toda a história. Diz com todas as letras que um inocente foi condenado à cadeia para os caras ganharem as eleições. Diz com todas as letras que houve abuso de poder para tudo quanto é lado.
diz que precisa ter investigação de todos os envolvidos. E a manchete da Folha é reforma ministerial. Nenhum jornal do brasileiro deu manchete, nenhum deu manchete para a absolvição da Dilma. Nenhum deu manchete. O Globo nem deu na primeira página que teve a absolvição da Dilma. Não deu nem na primeira página das pedaladas. A Folha deu uma notinha de 5 linhas na primeira página. E o Estadão deu uma subnota de 2 linhas na primeira página. E só. Isso não é imprensa. Isso não é imprensa. Isso é lixo. Isso é alguma coisa assim. Eu nem vou falar das capas da revista Veja, da revista Isto É, porque aí já é bater em cachorro morto. Tal. Mas é óbvio que uma imprensa desse tipo não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora que a ficha começa a cair. Quer dizer, então, você tem uma situação em que tem um lado bom das redes sociais, né? Que programas como esse, como o nosso, um monte de outros programas por aí. É modesto ele, né? Programas como o nosso. Modeste as favas. Um monte de programas importantes nas redes sociais, que cada um deles não tem uma audiência tão grande como o Jornal Nacional, evidentemente, etc. e tal, mas que no seu conjunto vão formando uma opinião muito mais bem informada, muito mais bem relacionada com os fatos, que também é um fenômeno novo no Brasil, né? Um fenômeno no mundo. É um fenômeno novo, o papel que vão ter nas redes sociais nesse processo de informação. Então, eu acho que antigamente a grande mídia podia mentir à vontade e fazer todas as trambicagens dela, porque não tinha um contraponto possível. Se não aparecesse na grande mídia, simplesmente não existia. Hoje não é mais assim. Ainda nós estamos muito longe de ter uma situação completamente satisfatória do ponto de vista do direito à informação, do direito à expressão, etc. e tal. E agora, aliás, com os deputados do PT, parece que vão votar a favor da Rede Globo, nesse processo de monetização dos programas. O processo subiu no telhado. De novo. Subiu no telhado, mas ainda depois ele desce. Mas ainda está aí ameaçando, né? Com o apoio dos deputados do PT. É chamada PL 230, né? Como é que é o nome? PL 2670, acho. Não me lembro do nome. PL alguma coisa. E que tende a beneficiar a Rede Globo novamente, né, Pimenta? Eles estão com dificuldade com dificuldade de colocar esse projeto na praça, porque quando eles ameaçam colocar, a gente grita aqui e faz barulho lá, viu? Não sei se você sabe, mas faz barulho espero lá. Que sim. Então, eu acho que a credibilidade a queda da credibilidade da grande imprensa se deve a essas duas coisas. Se deve ao fato de que a própria grande imprensa está se autodestruindo, e também se deve ao fato de que existe um contraponto hoje nas redes sociais, por menor que seja, é importante. A Globo, em especial, porque no Brasil é tão desproporcional o tamanho da Globo para todas as outras, incluindo a própria Folha de São Paulo, que a gente já vai falar da grande imprensa, vai falar da imprensa convencional, corporativa, fala a Globo de uma vez que já está tudo certo, né? Todo mundo vai atrás, ela é dona de tudo, ela é dona de todas as retransmissoras regionais e tal. Eles até começaram a limpar um pouco a própria imagem com o posicionamento deles diante do Bolsonaro, mas é fácil ficar bem na fita com o Bolsonaro do lado, né? Todo mundo fica lindo, né? Com o Bolsonaro do lado. Agora que o Bolsonaro saiu de cena, eles voltaram a se queimar, né? E estão tentando ressuscitar figuras como o Aécio Neves, na falta de você ter alguém para polarizar, para antagonizar com o Lula, que, embora tenha problemas para enfrentar, vai ficando cada vez mais forte. Isso é inegável, as pesquisas estão atestando isso. Não vou deixar você comentar isso agora, não. Vou para o bate-papo aqui. Deixa aqui. A Cíntia Chaim está falando aqui, não é o Pimenta, é Lula. Você acha isso? A culpa é do Lula? Tudo é culpa do Lula, né? A culpa é do Lula. Não acho que é culpa do Lula. Tá bom. A Marluce Rossi, queria muito ser amiga do Arbex. Olha, Marluce, eu não recomendo, viu? Não é uma coisa muito simples, não, viu? Vou falar para você. Você tá bem onde você...
Hélio, bom dia, querido Conde, equipe, grandes convidados, participantes, ouvintes, grande abraço assistindo em Diadema pela TVT, grato, super abraço para você, para todos os telespectadores que nos assistem em TV aberta. Você sabe que o pessoal está assistindo a gente nas padarias já, né, o Arbex? Opa! Padarias e consultórios em São Paulo, nós vamos tomar conta, padarias e consultórios. Sabe aquela TV que fica parada lá, enquanto você fica esperando o cliente? E na padaria, que você fica tomando seu pingado e tudo mais. Manda um abraço para todo mundo que está na padaria aí, Arbex. Está nos assistindo aí. Você é frequentador de padaria, né? Que eu sei. Um abraço para todos os frequentadores de padaria. Espero que não percam o apetite. Não perca o apetite. Pede para eles darem o like também aqui para gente. O like, se inscreverem no canal. Por favor. Mas isso deem um like, se inscrevam no canal. Arbex, meu crush maravilhoso. Meu não, aqui é da Patrícia. O Arbex é que ele mobiliza corações aqui no bate-papo. Arbex, deixa eu trazer aqui. Bom, delação do Mauro Cid. Você sabe que eu fiquei assustado que o Mauro... Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui ainda. Eu acho que eu já deletei. Não, olha só isso aqui. Isso aqui é o Mauro Cid, Arbex. Ele, no dia seguinte que ele foi solto com tornozeleira eletrônica, ele foi dar uma volta em Brasília. Assim, entendeu? E ele falou, inclusive, os repórteres estavam atrás dele, falou, não, tá tudo bem. Esse cara pode ser assassinado, o Arbex. Como é que ele fica dando volta em Brasília assim? Ele é o maior arquivo vivo hoje da quadrilha anterior. Eu não sei se nessa altura do campeonato ele ainda tem mais alguma coisa para revelar, né? Aparentemente ele já revelou tudo, né? Acho que a Polícia Federal já está. Eu acho que não. Eu acho que tem muita. Inclusive, o acordo de delação implica em ele oferecer mais nomes, né? Não, isso é o que nós sabemos, isso é o que foi divulgado. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro. É o que eu sempre falo, eu não gosto de especular sobre essas coisas, porque a gente nunca sabe de fato o que está acontecendo. Então. Mas fala da delação do acordo que ele fez, na sua visão. Porque tem gente que acha que isso é uma incógnita ainda. Como é que está na sua visão isso aí? Pois é, aí que está o negócio. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que ele falou, não sei o que ele sabe, não sei qual foi o acordo que ele fez. Eu sei que todo mundo sabe o que foi publicado, mas o que foi publicado, a experiência mostra que entre o que foi publicado e entre o que de fato está acontecendo, tem um abismo. E esse abismo aí eu não atrevo a me meter nele, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que a orientação do advogado, aparentemente, os advogados do Cid deram uma orientação nova para toda a trajetória dele, que é para livrar você do pelourinho, você tem que entregar todo mundo. Aparentemente, foi essa a orientação que os advogados deram para ele. E aparentemente é isso que eles estão seguindo. Quer dizer, então, eu não tenho a menor condição hoje de saber o que é que a Polícia Federal tem na mão dela. Eu não tenho como saber isso, eu não sei. Então, eu não vou falar disso aí, porque... Vou ter que fazer um acordo de delação premiada com o Arbex, que ele não quer falar. Você não quer falar. Está se recusando a eu não quero falar sobre aquilo que eu não posso falar. Eu não sei falar sobre isso daí. Não. É a mesma coisa que você me perguntar sobre o que eu acho das últimas reformas ortográficas. Não, mas em linhas gerais, as pessoas estão comentando aí. Aliás, a Globo News, né, com todo respeito, a nossa querida companheira Globo News, né? André Sadi, tá? Pessoas tão corretas, né? Merval Pereira e companhia, o Guedinho, né? Que é um fofinho e tudo mais. De vez em quando você vê ele, né? Ou não? Você não tem televisão em casa? Eu não tenho televisão. Você não tem televisão. Eles só falam disso há uma semana, o Arbex. Só falam da delação do Mauro Cid. Tudo que o Mauro Cid vai falar, que ele não vai falar. Motivo a mais para eu ficar desconfiado. Se a Globo está falando muito, tem coisa aí, meu amigo. Tem coisa. Aliás, tem uma coisa que eu quero falar sobre o comentário que você fez e você não me deixou eu comentar. Para insistir sobre uma coisa que eu também, quase todo programa eu falo aqui. Quem puder, acesse o YouTube e veja o documentário Muito Além de Cidadão Kane, que é um documentário produzido pela BBC sobre a história da Rede Globo e que mostra como a Rede Globo foi criada, estruturada para ser um porta-voz do Estado
brasileiro. Muito mais do que de um governo de plantão, mas do Estado brasileiro. A Rede Globo funciona como intelectual orgânico do Estado brasileiro. É uma empresa de capital privada que funciona como intelectual orgânico do Estado. Isso dá para a Rede Globo uma posição ímpar no mundo. Então, viu, Pimenta? Pimenta, a Rede Globo, para você entender, Pimenta, parar de dar dinheiro para a Rede Globo. Pimenta, a Rede Globo é um intelectual orgânico do Estado brasileiro. Certo, Pimenta? E quando esse Estado começa a ser governado por um corpo indesejado, como é o caso do Lula, como foi o caso da Dilma, a Rede Globo tem que dar um jeito de conter os estragos que esse governo, que não é compatível com o Estado, porque é um governo da expressão da vontade popular, a Rede Globo tem que dar um jeito de isolar esse governo, de reduzir os danos que esse governo pode causar ao Estado burguês. Pimenta, é isso que acontece, Pimenta. Então, é muito importante que as pessoas tomem pé da extensão e da profundidade que a Rede Globo significa no Brasil. Nunca é demais bater o pé sobre isso. Nunca é demais, nunca é demais. O Arbex vai fazer um podcast chamado Viu, Pimenta? Daqui a pouco vai estar no ar aí. Olha, eu não resisto colocar aqui o nosso próximo convidado, que é o Aldo Fornazieri. Aldo, seja bem-vindo aqui, porque eu sei que vocês dois são amigos e eu quero vê-los juntos aqui na tela. Tudo bom, Aldo? Pode abrir o microfone aí e saudar o Arbex aqui. Cadê? É você que abre. Tudo bom, Fornazieri? Tudo bem. Olá, Arbex. Faz muito tempo que eu acho que a gente não tem nenhum contato, embora eu acredite que a gente seja vizinho. Penso que sejamos vizinhos. Você não mora na Cantareira, Arbex? Morava. Agora eu estou na Perdizes. Ah, tá. O Arbex, ele saiu daí fugindo das cobras, viu? Tem muita cobra aí. Aqui tem muita jararaca, muita. Aqui, onde eu moro, é um portal de jararaca, Arbex. No Planalto também, viu? Tem uma jararaca lá no Planalto. Tem uma na cadeira principal, né? Não vamos ofender as jararacas, Arbex, pelo amor de Deus. Olha aqui, eu não resisto em mostrar. Esse aqui é o Aldo, viu, o Arbex? Ele está capturando uma jararaca gigantesca, né? Ixi. Que apareceu lá perto da casa dele, e ele é ecologicamente, né, correto. Ele não mata, ele pega e leva. Aliás, não pode nem falar isso pro Fornazieri, que ele fica louco. Você disse que mataram uma cobra aí, agora você ficou... Mataram no fim de semana, foi um crime bárbaro. Crime bárbaro. Ele guarda a jararaca e devolve para... E essa aqui, olha o tamanho dessa jararaca. Ô, Forna, apareceu outras desse tamanho lá, não? Não, aqui, não, agora recentemente não. Mas devem aparecer agora com o calor, certamente vão aparecer. Essa que assassinaram ali é aqui perto. Eu acho que o Arbex conhece, que eu moro aqui na Apolinário, Arbex, atrás aqui de onde você morava. Claro. E eu fazia muita caminhada aí pela Apolinário. Ali, subindo a estrada da Palinha, aí mataram uma enorme ali num sítio aí. Pois é, enfim, assassinaram. Quer dizer, o ser humano não deixa nada... Mas eu ia falar... Aldo, eu ia falar para você ter cuidado com o Conde, mas agora que eu vejo que você sabe muito bem como lidar com jararacas, você está confortável aí. O cara está escolado já.